do nosso mini treinamento, né? E nessa terceira parte do nosso mini treinamento, a gente fala de estudo e experiência da vida espiritual. Então, o que a gente está querendo dizer? Olha, você vai fazer as questões lá da primeira parte, as temáticas, sondagem, ensaios, projeto, com uma visão agora de cristão verdadeiro. Não é só lógica, não é só temática, não é só o que o homem faz e está escrito nos livros técnicos. Não, é mais do que isso. Você vai entender que toda essa coisa técnica, temática, tem que ter um relacionamento. E você vai relacionar com pessoas que podem estar naqueles 95% ou não, que eu acabei de falar. E isso é o desafio que Deus está dando para cada um de nós. Lembre-se que Jesus Cristo, logo que ele começou a ministrar, né, com 30 anos, ele foi primeiro no Jordão para ser batizado, não precisava ser, mas ele cumpriu aí a história do batismo, que é o batismo de arrependimento, e não tinha nada que se arrepender porque não tinha pecado. E dali ele foi, o Espírito Santo levou ele para o deserto, 40 dias sem água e sem comida. Para quê? Para ser testado. Testado, e logo apareceu o inimigo, né? Querendo seduzi-lo a coisas do mundo, do sistema. E evidentemente, como ele era cheio do Espírito Santo, né, coisas que nós não somos, podemos e devemos objetivar sê-lo, mas não somos, ele foi então protegido, vamos dizer assim. Ele não caiu na arapuca. Nós caímos na arapuca sempre, nós filhos de Deus. Porque quem não é filho de Deus nem percebe que está caindo na arapuca. A arapuca é todo dia para todos. É o sistema todo, é uma arapuca. Né? E aí o próprio religioso, que não tem uma vivificação de espírito, cai na arapuca. Só que como ele acredita na religiosidade, ele não está acreditando em Deus. Mas ele fala em Deus, mas ele não crê, ele não vivencia. Isso que eu estava dizendo há pouco. Né? Mas enfim, como orar? Orar é se relacionar com o Espírito Santo. E agora então eu ponho o vídeo que a gente vem estudando. E lembrar que o vídeo, né? O vídeo tá aqui na D7, veja lá em cima, playlist D719, você vê o vídeo, né? Então, vamos ouvir o vídeo. O inimigo de Deus e a nossa carne vão usar muitas maneiras para tentar nos convencer que nós não morremos com Cristo. Compreende? Olha como você está irritado. Quase todo dia você arruma uma briguinha. Você está muito vivo. Você não morreu com Cristo. Olha a sua experiência. Compreendeu? O que é que você vai responder? Um outro servo do Senhor, também do século passado, um outro irmão ainda, estava vivendo um tempo de uma esterilidade ministerial enorme. Agora, o que ele chamou de esterilidade ministerial era o seguinte: ele conhecia a Bíblia inteira, dava aulas bíblicas e disse que ele poderia pregar sobre qualquer livro da Bíblia, sem nenhum esboço, colocando as suas ideias centrais, a sua carga de cada um dos 66 livros da Bíblia. Esse era o irmão que disse que estava vivendo esterilidade espiritual no seu ministério. E estava mesmo. Então, o que ele fez? Ele disse para sua esposa: eu vou para o meu quarto e você não me chame, não me incomode por nada. Eu vou ficar lá, eu tenho que chegar a uma decisão diante de Deus. Porque meu ministério, meu serviço ao Senhor é tão estéril. E sabe o que aconteceu naquele quarto? Esse professor da Bíblia leu mais uma vez um texto que certamente ele sabia de cor. Romanos 6. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja tornado sem efeito e não sirvamos mais o pecado como escravo. De alguma Tá maneira, vendo? Foi crucificado o velho homem. O que é o velho homem? É aquele que não nasceu de novo. O velho homem é o carnal, é o egocêntrico, o hedonista. O velho homem foi crucificado, alusão a
cruz, foi crucificado, ele tem que ser morto. Se eu não mato o velho homem em mim, eu não permito a edificação de Cristo em mim. Tem que morrer para o velho homem. É o que ele está falando. Então, como isso é importante, que se juntou, que eu venho falando desde o início do nosso mini treinamento. Naquele dia, a luz raiou. E ele compreendeu o quê? Que tudo que ele estava fazendo até ali estava sendo feito com diligência, sim, dedicação, mas na energia da natural. carne. Da carne natural. Na energia da carne. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, queridos irmãos, quando nossa fé se baseia no fato, a experiência vai se seguir. Nós afirmamos a fé no fato contra a experiência. Porque o fato de Deus é imutável. Então, o que nos resta nesse assunto da experiência espiritual? Basearmos a nossa fé no fato. A história do fato aí é Cristo. Tudo que fazemos tem que ser cristocêntrico. E o Espírito Santo, que habita no nosso coração, ou seja, aquele que nasceu de novo, e vai então olhar para o fato, porque o fato é Cristo, Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, Cristo é a vida. A vida real nossa está em Cristo, não está em outro lugar. Por isso que é espiritual, que eu falei, nosso espírito nasceu mortificado. Então, acendeu a lâmpada. Agora nós temos que seguir o fato, Cristo. Nascemos em Cristo, para viver para Cristo, como Cristo. Tá? Aí no sábado a gente fala em transformação da mente. No domingo nós, às 10 horas, comemoramos a mesa do Senhor, que é a crucificação. Se a nossa fé não é baseada em experiência, a verdadeira fé, assim como falava no primeiro tópico também, produz genuína experiência. Aqui quero lembrar uma outra frase de um outro irmão, muito linda, um servo do Senhor de imenso fervor, também do século XX. Ele disse assim: quando as verdades de Deus não passam pelo filtro de lágrima dos nossos olhos, tem pouco proveito para o nosso coração. O que ele quis dizer? Que, embora os fatos de Deus permanecem fatos sempre, graças a Deus por isso, há necessidade de que a nossa fé abarque, se aproprie do fato. E quando nossa fé se apropria do fato, resultado, sentimentos genuinamente espirituais. Então a palavra de Deus realmente toca o nosso coração, as verdades de Deus nos comovem, nós nos deleitamos nelas, nós podemos dizer, o Senhor fala conosco pessoalmente, intimamente, né? Então, não erremos também nesse segundo aspecto pelo lado oposto. A verdadeira fé, sim, produz experiência espiritual, mas a fé não é apoiada em experiência espiritual, né? Sustentada por experiência espiritual. Vamos ao último texto nesse tópico e vamos partindo para o final. Isaías 50. Esse é um rico capítulo sobre o servo do Senhor, nosso Senhor Jesus. Verso 10 diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Ele andou em trevas sem nenhuma luz, e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Aí está nosso Senhor Jesus, o servo do Senhor, vivendo uma absoluta vida de fé. Senhores, o nosso tempo, e lembrar aos senhores que estão nos ouvindo, e qual o objetivo do mini treinamento? É 10 minutos falar rapidamente da questão temática, engenharia civil e geotécnica. Nos outros 10 minutos é falar da gestão cristã, não é religião,
é vida espiritual. Tão importante isso que nessa terceira parte nós falamos, como título desse vídeo, o caminho da experiência espiritual. E as referências aí são referências maravilhosas, que não estão aí no mercado, na sociedade, não são ícones, porque eles são restritos a um grupo restrito, dos novos nascidos. Né? Romeu Bornelli, acho que há uns 25 anos que eu acompanho todas as gravações dele, mas tem outros. E qual que é o nosso objetivo aqui nessa terceira parte? É vocês irem lá, como sempre coloco aqui, lá na playlist, né, D719. E nessa playlist D719, que vai estar falando então o caminho da vida espiritual. E veja esse vídeo, né? Porque aqui a gente está vendo trechinhos e eu comentando alguma coisa. Então, um bom dia para vocês, bom trabalho, vem trabalhar conosco, divulgue o nosso projeto e mais do que isso, venha trabalhar conosco, venha projetar. Ah, e no primeiro link da descrição do vídeo, vocês têm lá o grupo do WhatsApp, onde vocês podem estar marcando uma conversa comigo. Tá bom? Aguardo vocês então. Muito obrigado.